Apocalipse capítulo 7, versículos 9, 10, 11, 12, 13, 14. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Tem que ficar atento àquilo que você ouve, porque ali cresce muito no seu coração. Apocalipse 7, 14. Do capítulo 7, versículo 9 ao 14, desculpa, 9. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos quatro animais, e prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Isso aqui tem muitas revelações, claro. Qualquer pregador, qualquer intérprete aqui vai ver o que? É uma mensagem futurista, escatológica, né? Escatológica. É uma mensagem que é lá para frente, juízo final. Mas nós pegamos aqui uma boa mensagem como missionário. De qual? Tem muita gente também que está passando por uma grande tribulação. A ver na saúde, não é? A pessoa constantemente está com problema respiratório, com pneumonia. Mas não estou falando de Covid, não, fora o Covid. Outra com problema mental, sofre com depressão, entenda, sofre constantemente ataque de depressão, constantemente ataque de pânico, e é uma tribulação. O outro é financeiro. A pessoa não consegue se levantar, não consegue sair do vermelho, não consegue pagar as dívidas, não consegue ir para frente. Outro é no casamento, às vezes, tribulação no lar, tribulação na família, e às vezes até no ministério tem. Mas aqui diz assim, que branquearam as suas vestes no quê? No sangue do Cordeiro. Vamos passar um pouco aqui na frente, Apocalipse ainda, capítulo 12, versículos 10 e 11. No anterior não li o 10, agora eu estou lendo para você. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Quer dizer, Satanás não quer que você seja abençoado, então ele acusa diante de Deus. Aí diz assim: eles o venceram como? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Ainda que você tenha errado, ainda que você tenha pecado, mas se você confessou o seu pecado para Deus, acabou, irmão. Veja um pouquinho aqui atrás, a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Só voltar um pouquinho só. Você está em Apocalipse, é Judas, João. 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, diga, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu gosto da palavra que diz, e nos justificar. O que é isso? Inocentar. Quando você confessa um pecado a Deus e a quem você ofendeu, o pecado é apagado. Eles o venceram pelo sangue. Então, se tem erro na vida da pessoa, ela tem que confessar, para que o sangue venha purificá-la. Aí ele diz, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Vocês estão lembrados quando Jesus foi tentado no deserto, em Mateus 4, Lucas 4, o que ele dizia? Satanás, está escrito. Não existe outra maneira para você vencer. Você tem que estar fundamentado na palavra de Deus. Então você resiste com a palavra do testemunho, você é lavado pelo sangue de Jesus, você consegue pelo sangue, entenda? E com a palavra do testemunho. Eu contei quando eu vim para a igreja, até hoje eu encontrei um amigo, na época que eu era da mocidade, entenda, a igreja de obreiro, aliás, muitos anos mesmo, ele veio aqui
me ver, né? mais de 36 anos. Eu brinquei com o pastor Rio, o pastor Antônio não era nascido, ele quer dizer, desde aquela época. Mas aí o que eu queria dizer, eu tinha depressão, eu fui alcoólatra, pinguço, beber todo dia, tremer, a minha primeira dose minha eu não conseguia colocar na boca. Aí minha mãe começou a fazer campanha de oração, e eu comecei a ter, vamos dizer, rejeição pelo álcool, mas eu tinha abstinência, o organismo está, dependente daquilo, eu tinha abstinência, ficava tremendo todo. Eu nunca esqueço, eu fui visitar um amigo do meu pai, patrão do meu pai, e ele queria me ajudar em tudo, ele me levou para almoçar. Que vergonha que eu passei. Eu pegava assim o garfo, eu ainda lembro, foi na avenida, na Figueiredo Magalhães, lá em Copacabana. É uma galeria, eu ia colocar comida na boca e fazia assim, ó. Não conseguia colocar comida. E ele, muito educado, não olhava para mim não, ficava assim, ficava olhando para o outro lado, para tentar aquilo, coisa. Mas aí o que eu fui? Eu fui para a igreja, comecei a libertação, porque com essa abstinência eu comecei a ter ataque de pânico. Acordava nas madrugadas, coração acelerado, e comecei então a ter a mente confusa, a mente conflitante, pensando em me matar, pensando em tirar a minha própria vida, e ao mesmo tempo eu tinha medo da morte, mas ao mesmo tempo é uma coisa realmente conflitante, que não dá para descrever. Você tem medo da morte e quer morrer ao mesmo tempo. É mais ou menos assim, já que você não consegue vencer esse inimigo, se entrega para ele, que ele se mata, né? Era uma coisa muito diabólica mesmo. E eu fui liberto assim, fui para a igreja, comecei, entendo, ouvir a palavra de Deus, e recebi a oração de libertação, mas eu comecei a pegar aquelas declarações da Bíblia que falavam de medo, de pânico, e eu comecei a resistir. Eles o venceram, claro, aceitei Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, fui lavado no sangue. E quando o diabo me atacava com aquele pânico, com aquele medo, eu resistia com a palavra de Deus, fora Satanás. Claro, às vezes usava a formalidade, mas nem sempre usava essa formalidade. Está escrito, eu só dizia que não. Deus não me deu espírito de medo, porque Deus disse, não temo, porque eu sou contigo. E venci. Você vence. Era uma tribulação. Outras tribulações você vence com a palavra. Não tem outra maneira para você vencer. É você pautar a sua vida nas Escrituras. Então, duas coisas importantes. Primeiro, ser lavado no sangue, eles o venceram. Vamos voltar lá? Rapidinho. Apocalipse 12, 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, entenda, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte, meu irmão. Tem gente que segura a confissão, nunca vai ser lavado pelo sangue, porque sem confissão não há remissão dos pecados. Sem confissão não existe sangue para lavar você. Veja o caso de Adão. Deus provocou, já vou entrar na mensagem já que eu vou dar daqui a pouco para vocês, sobre isso, que Adão tentou se esconder de Deus, mas quando ele se apresentou, Deus pôde abençoá-lo. Então não se esconda, vá diante de Deus. Não sei qual é a sua tribulação, eu falei do medo, mas pode ser uma doença, como eu falei, você vai, essa doença, Jesus, estou tomando esse remédio que eu estou precisando, mas eu amaldiçoo essa doença, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Primeiro lavado no sangue, não esqueça disso, que é o que nós temos acesso ao trono de Deus, é isso. Nós podemos chegar ousadamente na presença de Deus. Hebreus 10, 18, mas está aqui. Hebreus 10, 18. 10, 19, pronto, errei por 1. Mas também o coisa vale, o 18. Ora, onde não há remissão deste, não há mais oblação pelo pecado. Bem, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então eu venço, eu vou pedir ajuda de Deus. Pelo sangue eu vou, sem o sangue, mas o sangue não esqueça que ele vem na confissão. Sem a confissão o sangue não lava você, ele não purifica, o pecado vai existir. Mas se você confessa, falei isso no culto anterior, não estou usando aqui como um recado particular para alguém, não, é para todos. Você confessou, o sangue lava, purifica. Por isso que você vai encontrar no céu, vai encontrar lá o vizinho que era devasso, imoral, né? Você está fazendo aqui, rapaz, como é que você conseguiu entrar? Como você, pela porta. No final da minha vida eu aceitei Jesus, contei quantas pessoas eu poderia falar que levamos a Cristo. O missionário contou hoje do sogro dele, que alguns já sabem o testemunho, estava morrendo, não falava mais, estava já inconsciente, né? Aquela consciência bem longe, ele levou ele a Cristo. Ele disse assim, se você morrer nesse momento, você não está salvo não.
mas eu sou ministro do Evangelho, estou aqui com o plano da salvação, você quer Jesus como seu Senhor, seu Salvador, e assim você quer, eu sei que você está me ouvindo, você aperta a minha mão, ele apertou. Você está apertando mesmo, você quer realmente Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Apertou mais ainda. Mas apertou de quase quebrar. Ele falou assim, ó, se realmente você no coração aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, solte minha mão. Agora ele soltou. Glória a Deus. Eu já levei pessoas também na hora da morte, entenda, para Cristo. Lembro do meu sogro, avô dos meus filhos, levei ele para Cristo na hora da morte mesmo. Pouco antes, eu e o pastor Leandro aqui do nosso jurídico, levamos ele para Cristo na hora da morte. E outros casos, eu contei de um pastor metodista, que foi nosso vizinho aqui, e ele era jubilado é que ele não pregava mais no púlpito, ele já tinha uma idade, então ele só era pastor convidado e fazia capelania nos hospitais. Pastor Jaime, ganhei muita gente nessa hora. Que trabalho bonito de capelania. Porque simplesmente na hora da morte, ela era UTI, e por causa da minha idade, por causa do meu jeito, ele era muito simpático mesmo. E as pessoas deixavam eu entrar na UTI. E lá na UTI eu levei muita gente na hora da morte para Jesus. Me nasceu até uma esperança, que meu pai morreu em 75, nós não conhecíamos a Cristo, mas alguém pode ter entrado naquele hospital, né? Então nunca digo que uma pessoa se perdeu. Já conheço caso que eu poderia falar de vocês. Contei aqui uma vez de um homem que foi grande autoridade no país. Não vou falar qual foi a autoridade, qual era o posto dele, não. É o maior, não vou falar mais do que isso. Mas esse não me contaram, a filha dele falou direto comigo. Ela pediu visita, ele estava já em coma, nós visitamos tudo, ele foi a óbito, mas disse, pastor Jaime, do meu jeito, antes do papai entrar em coma, eu levei ele a Cristo e ele aceitou Jesus como Salvador. Teve um outro que era até um gaúcho, mas foi uma autoridade no Rio de Janeiro também, e na hora da morte também aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso que nós vamos ter surpresa no céu. Cara, como é que você conseguiu entrar aqui na hora da morte? Eu fui como aquele ladrão da cruz, que na hora da morte aceitei Jesus. Então é bonito isso aí. Voltando então à mensagem. Vença. Não sei qual é a sua tribulação, mas você tem ousadia, pode ter ousadia pelo sangue de entrar na presença de Deus. Abrir o coração para Ele, Ele vai te lavar. Aí você pega a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, e com ela você ataca o inimigo, você resiste a qualquer tentação, qualquer tribulação, e assim, vamos voltar no Apocalipse 7, né? 14. 7,14. Ele disse, e eu lhe disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aleluia. Qual é a tribulação que você está passando? É grande, pastor. No casamento, com um filho nas drogas, com um filho no álcool, com um filho na prostituição, com um câncer que foi diagnosticado no meu corpo, com a minha vida financeira, já estive lá em cima, estou lá embaixo. Seja qual for, você vence pelo sangue do Cordeiro. E pela palavra do testemunho, você dá a volta por cima. Amém?